Sandro, diga aí o que você estava me falando aqui no intervalo. No intervalo eu falei para o professor que eu achei interessante que essa notícia que ele trouxe agora há pouco do achado desses livros de bronze, está escrito assim, aqui bem aqui embaixo, quase no final da notícia. Nas páginas, nelas, há imagens, símbolos e textos. Quer dizer, não seriam só os textos. Coisa que tantos perguntam para a gente, né? Se os primeiros cristãos tinham imagens. Então está aqui, nelas há imagens, símbolos e textos. Primeiro século. E quem já esteve nas catacumbas de Roma, as catacumbas de São Lourenço, catacumba de Priscila, catacumba... Está cheio de imagens. Os nossos mártires faziam imagens de montão nas paredes. Eu trouxe lá das catacumbas um caderno, só de livro comprado, só de fotografias de imagens. Então, essa história de que não pode fazer imagem, os mártires faziam imagens. E eles morriam exatamente para não serem idólatras, para não queimar incenso a César, preferiam morrer e faziam imagem. Não tem nada a ver imagem com idolatria, nada a ver. É uma interpretação errada que deram aí à Bíblia. Uma coisa muito interessante também, Sandro, que a notícia diz aqui, que é uma notícia muito longa, diz aqui que um dos pesquisadores dizendo assim que eu vi, fiquei estupefato, né? Disse o David Elkington, especialista britânico em arqueologia e história religiosa antiga. E ele diz assim: o que me impressionou foi ver uma imagem, evidentemente cristã. Há uma cruz na frente e detrás dela há o que deve ser o sepulcro de Jesus. Quer dizer, uma pequena construção com uma abertura e no fundo ainda os muros de uma cidade. E aqui a notícia diz também o seguinte, isso me chamou a atenção, que os livros falam da paixão de Cristo, do primeiro século. A notícia coloca isso com todas as letras, né? Quer dizer, é algo realmente relevante, né? Deixa eu ver se acha aqui mais alguma coisa que vale a pena a gente destacar, porque eu penso que seja realmente uma das maiores descobertas que tenham sido feitas até hoje na arqueologia, em termos de cristianismo. Bom, vamos para outra notícia. Aulas sobre ateísmo farão parte do currículo na Irlanda. Que coisa mais triste, né? A Irlanda é um país extremamente católico. Agora, oficialmente, vai haver aulas de ateísmo. A notícia diz assim, né? Passa para nós aí, Valéria. Os alunos do ensino primário da Irlanda, pela primeira vez, irão aprender os princípios básicos do ateísmo como parte do currículo. Sabe onde que acontecia isso? Isso acontecia na Rússia, no tempo do comunismo. Lá existia o Instituto para o Ateísmo. A criança, desde o primeiro ano primário até a universidade, era obrigada a assistir aula de ateísmo. Mas isso na Rússia comunista, materialista, né? Na Rússia lá de Gorbachev, na Rússia lá de Nikita Khrushchev, de Stalin, de Lenin. Agora na Irlanda, a Irlanda é um país extremamente católico. Então a notícia, segundo a revista Time, seriam cerca de 16 mil alunos a ouvir sobre os sistemas de crenças seculares ainda este ano. Bom, claro que a gente tem que respeitar, né? Mas nós católicos temos que lamentar, nós cristãos temos que lamentar, porque a evangelização da Irlanda foi uma evangelização que custou muito sangue aos monges, aos mártires, especialmente São Columbano, né, São Patrício, aqueles grandes monges que agora a gente vê essa volta aí ao ateísmo, é algo realmente doloroso. Vai ressaltar mais ainda a importância dos pais catequizarem os filhos em casa, né? Não ficar esperando o catequista, não ficar esperando... Isso mostra que o ateísmo realmente está crescendo no mundo. Né? Há uma propaganda muito grande sobre isso. Valéria, pode passar aí para nós a próxima notícia? Eu estou resumindo, eu quero dizer que essas notícias todas, quem quiser ler completas, né? O Sandro já deu aí as coisas, e eu coloco também no meu site, Cleofas, também as pessoas podem ver. Uma notícia interessante, Papa alerta para os riscos do demônio. Tem teólogo que nega a existência do demônio, a ação do demônio. Mais um Papa está chamando a atenção. Bento XVI falou, João Paulo II falou, e agora mais um Papa. E esse Papa fala claro, né? Ele disse assim, né? Passa aí. A presença do demônio no mundo é real.
real e não uma fábula. É o Evangelho que o diz e os cristãos devem sempre estar alertas contra o maligno. É o Papa falando. Alguns padres, quando leem essa passagem ou outra, dizem que Jesus curou aquela pessoa de uma doença mental, né? É verdade que antigamente se podia confundir epilepsia com estar possuído pelo demônio, disse o Papa, mas é igualmente verdade que o demônio existe. Evidentemente, muitas vezes se confunde se uma ação é diabólica ou se é simplesmente uma questão neurológica ou patológica, mas o Papa diz, não neguem a existência. É dogma de fé, né? Ele diz, a presença do demônio está na primeira página da Bíblia. Claro, a tentar Adão e Eva, né? E também no final, com a vitória de Deus sobre ele. Então, é muito bom que o Papa coloque essa questão de maneira bem clara, porque desautoriza alguns teólogos, alguns padres ou alguns leigos ficarem dizendo que o demônio não existe. A gente sabe que o demônio tem duas estratégias. Primeiro, é fazer as pessoas acreditar que ele não existe. Aí ele fica à vontade, né? Claro, se eu acho que o perigo não existe, eu não me preparo contra o perigo. A segunda ação do demônio é o contrário. É ele achar que tudo que acontece de errado é a ação dele. Aí as pessoas ficam com medo. Então, ou ele, isso os exorcistas dizem, ou ele acentua a presença dele 100%, ou ele nega a presença dele 100%. Não é nenhuma coisa nem outra. A gente tem que encontrar o meio termo, né? É preciso ter cuidado, saber quando é tentação, quando não é, mas não se pode negar a existência dele. O catecismo da igreja fala claríssimo sobre isso, né? Muito bem, tem mais notícia aí? Valera, pode passar para a gente. Bom, vamos a essa última notícia, que depois eu quero entrar na nossa matéria de hoje. Nós estamos continuando o estudo da igreja. Bispos de Porto Rico contra abusos sexuais. Passa aí, por favor. Os bispos da Conferência Episcopal de Porto Rico divulgaram um documento sobre a sua política de tolerância zero ante abusos sexuais de menores e que foi aprovado por todos. Todos os bispos, no passado 29 de setembro, na presença dos delegados da Assembleia Nacional de Pastoral. Bom, pode parar aí. O que mostra isso? O que mostra é o seguinte, que a igreja está realmente encarando com toda a seriedade e todo o rigor essa questão de abusos sexuais. Quem conhece a história da igreja, sabe que na história da igreja houve muitos erros dos filhos da igreja. Houve. Não é à toa que o Papa João Paulo II, no ano 2000, pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. Houve. Claro, porque a igreja é formada de homens e mulheres, a igreja não é formada de anjos. Então, há erro, claro que há erro. E você tem erro em todas as instituições humanas, não é? Agora, a igreja tem uma coisa muito interessante, ela se corrige, ela chama a atenção dos erros e ela muda, né? Pois, houve erro na questão do Galilei, sim, houve erro. O Papa pediu até perdão, mas a igreja mudou, a igreja não mexeu mais com ciência. A igreja diz, não, ciência é os cientistas que falam, a igreja não vai falar de ciência mais, porque ela quis falar e ela errou. Então, cada um na sua praia. Então, a igreja se reserva o direito de falar o quê? De fé, de moral, de doutrina, ponto. A igreja não fala mais de arqueologia, de astronomia, de astrofísica, deixa para os cientistas falarem. A igreja aprende com o caminhar da história dela, e agora aqui esse assunto é interessante. A igreja também quer um rigor absoluto nessa questão de abusos sexuais, corrigindo padres, corrigindo quem quer que seja que errar nesse campo. Bom, uma última notícia. Uma cruz missionária de 12 metros para concluir a missão jovem. Passa aí, Valéria, já que você colocou aí. Uma cruz de 12 metros de altura será colocada na frente do santuário de Santa Teresa dos Andes. Santa Teresa dos Andes é uma carmelita que morreu no Chile, mais ou menos com uns 25 anos de idade, uma santa extraordinária, né? Na cidade de Alco, Chile, e cerca de 70 quilômetros ao norte de Santiago.
E será composta por várias pequenas cruzes que viajaram por todo o Chile, em hospitais, cárceres, centros cívicos, campos e etc. Por que eu pus essa notícia aí? Eu pus essa notícia aí pelo seguinte, porque nós já vimos muitas vezes notícias de atividades, atitudes que não retirar os crucifixos das paredes e tal. Eu acho que a melhor maneira é responder assim. É verdade. Bota uma cruz de 12 metros lá num lugar que ninguém pode tirar, porque é um lugar que tem propriedade privada, né? Põe a cruz na frente da sua casa, dentro da sua casa, aí ninguém pode mexer. Então, melhor do que ficar fazendo qualquer outro tipo de oposição a isso, fixa, né? A fé pelos sinais e pronto. Bom, muito bem, gente, vamos, eu queria, antes de entrar na nossa conversa de hoje, que nós estamos falando da igreja, eu queria lembrar que nós estamos aí diante de duas festas e muito importantes da igreja. Uma delas amanhã, festa de Todos os Santos, né, que a igreja colocou para o dia de domingo. No Brasil, deslocou para o domingo para ficar mais fácil das pessoas poderem celebrar a festa de Todos os Santos. Né? Dia 1º foi para domingo. E depois temos o dia de finados. Né? No dia 2, dia de finados. Eu queria lembrar que do dia 1º de novembro até o dia 8 de novembro é a Semana dos Mortos. O que significa isso? Semana de conquistar indulgência plenária de maneira especial para os mortos. Está no decreto das indulgências do Papa Paulo VI, o Manual das Indulgências. Se a pessoa fizer 4 coisas, né? Uma boa confissão, participar da missa e da Eucaristia, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, e for ao cemitério, rezar pela alma de uma pessoa, uma a cada dia, nesses 8 dias, ganha indulgência plenária para aquela alma. Indulgência plenária quer dizer o quê? Todas as penas temporais que a pessoa teria que cumprir, que a alma teria que cumprir no purgatório, ela fica liberada. Né? A gente sabe que as almas que estão no purgatório, os teólogos explicam isso direitinho, elas não podem mais fazer nada por elas. Por quê? Porque o tempo de conquistar méritos diante de Deus se encerra com a morte. Na morte, o corpo se separa da alma. Então, a pessoa não está mais na sua integridade humana. Mas a alma permanece 100% viva. A alma é onde estão as nossas faculdades intelectivas, a consciência, a memória, né? A liberdade, a vontade. Todas as nossas capacidades estão na alma. Isso é preservado, isso não morre, porque isso é espiritual. Esta alma que se purifica no purgatório, buscando a santidade para poder entrar na comunhão com Deus. E quem apressa a santificação dessas almas é a igreja que está na terra e a igreja que está no céu, que socorre a igreja que está no purgatório, chamada igreja padecente. Então, nesses 8 dias, é uma obra de caridade, você fazer isso pelas almas. Porque a igreja compara o purgatório a uma cadeia. Por quê? Porque quem está ali não pode mais fazer nada. Então, quem é que socorre quem está na cadeia? Quem está fora. Entenderam? Então, olha, uma boa confissão. Participar da missa a cada dia e comungar. Rezar pelo Papa, né? Pai Nosso, Ave Maria, um Glória. E ir ao purgatório e rezar pela alma. Não vamos ao purgatório já ainda não, né? Vamos mais lá na frente. Ir ao cemitério e rezar pela alma do seu pai, que já faleceu, ou sua mãe, ou um parente, um amigo. Entende? Gente, é uma obra de caridade. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Só você pegar o Catecismo, está aqui. Parágrafo 1030 e seguintes. E esse catecismo foi aprovado pelo Papa e todos os bispos da igreja. Então, nós temos que acreditar naquilo que o Papa liga na terra, Deus liga no céu. A gente não pode esquecer isso. Bom, eu queria também lembrar uma outra coisa. O Papa João Paulo II falava muito nisso, que quando você reza pelas almas do purgatório, as almas também rezam por você. As pessoas me perguntam, as almas podem rezar por nós? E eu quero mostrar o que está aqui no Catecismo. Aqui no parágrafo
958 do Catecismo, diz assim, olha, falando da comunhão com os falecidos, diz assim: reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados de seus pecados. 2 Macabeus 12:46. Aí tem uma coisa muito interessante, diz assim, olha, nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Olha o que o Catecismo está dizendo aqui no parágrafo 958. Quanto mais você reza pelas almas do purgatório, mais você torna eficaz, poderosa a oração das almas por nós. Está aqui. Não é o professor Felipe falando. Aí me faz lembrar a minha mãe, Sandra, quando eu era pichotinho, e eu dizia, mãe, hoje eu vou ter prova de matemática. Ah, vou acender uma vela para as almas. E acendia a velinha para as almas do purgatório. É uma devoção. Entende? Por quê? Porque as almas nos socorrem também. Na medida que a gente reza por elas, elas também rezam por nós. Está aqui, é a comunhão dos santos. Então, eu queria fazer esse registro, porque estamos aí às vésperas, né, de viver aí o dia de finados. Professor, Padre Zé Augusto, na missa aqui na Canção Nova, que o ano passado de finados, né, ele fez uma homilia e achei bem interessante colocar agora, porque ele dizia assim, o dia que eu morrer, não esqueça de rezar por mim, não acho que o Padre Zé Augusto já é santo e já foi para o céu direto. Aí ele falava dos nossos parentes, que é muito difícil uma pessoa ir para o céu direto, que provavelmente essa pessoa passa pelo purgatório, porque precisa, sempre a gente tem alguma dívida. Então, que a gente rezasse realmente, fizesse essas devoções para essas almas do purgatório, porque provavelmente aqueles parentes nossos que faleceram, eles não estão, tiveram uma vida boa, tiveram uma vida de bondade, de amor, de dignidade aqui em Deus, viveram muitas vezes os sacramentos, mas é bem provável que aquela alma não tenha ido para o céu. É claro, ninguém sabe. O parágrafo 1030 do Catecismo diz assim, aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão 100% purificados, passam por esse estado de purificação. O purgatório não é um lugar, não é um lugar de fogo, não, o purgatório é um estado de purificação. Que nós não, porque a alma é espírito, a alma não ocupa espaço, não é? Mas ela tem uma catarse espiritual, uma purificação espiritual. Eu escrevi um livro sobre o purgatório, onde eu coloco no livro uma coisa muito interessante, que é o Tratado do Purgatório, que foi escrito por Santa Catarina de Gênova, uma santa de 1500 e pouco. Ela diz que viveu na terra 2 anos de purgatório. Esses santos são místicos, né? E ela escreve como é o purgatório. É uma santa da igreja, não é? E também São Francisco de Sales escreve, eu coloquei algumas coisas de São Francisco de Sales, e ele dizia o quê? Qual é a dor que purifica a alma? É a saudade de Deus, e ela não poder ir para Deus ainda, porque eles explicam o seguinte, que quando a alma se separa do corpo, ela fica desesperada para voltar para Deus, porque ela saiu de Deus, mas como ela não está perfeitamente purificada, ela não tem coragem de ir para Deus. Os santos dizem, mesmo que Deus abrisse a porta do purgatório, ela diz, não saio enquanto eu não estiver 100% santificado. Nossa, forte, hein? Entenderam? Então não é um lugar de desespero, é um lugar que há sofrimento de purificação, mas é um lugar de esperança. Inclusive o Catecismo fala uma coisa muito interessante, quando fala disso, no parágrafo 1030, diz assim, não tem nada a ver com o inferno, porque algumas pessoas não estão ensinando errado, que o purgatório é igualzinho ao inferno, só não tem o chifrudo. Não é isso. Tem nada, o Catecismo fala, não tem nada a ver com as penas dos condenados. É um lugar de purificação, mas é um lugar de paz, de esperança, que a alma sabe que dali ela vai para o braço de Deus. É importante isso, gente. Essa é a nossa fé. Nós não estamos aqui fantasiando. É o que a igreja nos ensina.
Basta pegar aí o parágrafo 1030 do Catecismo e você pode aprofundar nisso daí. Ok? E também lembrar do dia de Todos os Santos. Por que a igreja celebra o dia de Todos os Santos? Porque a igreja não sabe quais são todos os santos. A igreja já canonizou mais de 20 mil santos, com processo e tudo. Mas tem muito mais de 20 mil. Com certeza. Tem milhares de santos que a igreja não sabe e estão no céu. Então, como a igreja quer cultuar todos os santos, então foi colocada uma festa para todos os santos. E por quê? Porque, diz a liturgia, os santos intercedem por nós sem cessar diante de Deus. Gente, que coisa maravilhosa se a gente pensar. A liturgia diz que os santos intercedem por nós diante de Deus sem cessar. Nós cremos que quando você pede a um santo que ele interceda, ele vai interceder mais ainda. Por quê? Porque ele participa da visão beatífica de Deus. Quem não acredita que faça a experiência. Peça as graças aos santos. E você vai ter essa confirmação. Eu me lembro que, especialmente, a igreja recomenda pedir a Nossa Senhora e a São José. Por quê? Porque são pai e mãe de Jesus. Não é? Eu gosto de dar esse testemunho. Minha esposa fumou 35 anos. Deixou de fumar num dia de São José, em que eu disse a ela: vamos à procissão de São José e depois você vai jogar tua carteira de cigarro fora. Nós fomos à procissão de São José no dia 31 de maio, voltamos da procissão, ela lutando desesperadamente, não conseguia deixar. Vocês sabem que eu vi isso na brincadeira, né? Sandro nunca mais botou um cigarro na boca. Até morrer, viveu 7 anos sem fumar. Um dia de São José. Quer dizer, então, é uma graça que nós temos, né? Por que Deus quer isso? Porque os santos agradaram a Deus. Por que os santos conseguem de Deus essas graças? Pelos méritos da vida deles aqui na terra, o sangue que eles derramaram por Jesus Cristo, as lutas que eles tiveram pelo reino de Deus, pela evangelização. Então, ele chega lá agora, por causa dos méritos dele, Deus está bem. Você me defendeu lá na terra, agora você está pedindo, eu vou te ajudar. O que Santa Teresinha disse? Eu vou passar meu céu na terra. Ela disse isso, quer dizer, eu vou passar meu céu intercedendo por quem está na terra.